igreja pode sentar. Nós estamos desenvolvendo uma série de mensagens aqui na igreja chamada Edificando uma Igreja Simples. E nós vimos que na base de uma igreja simples existe, em primeiro lugar, a obra redentora de Cristo, e em segundo lugar, a graça de Deus Pai. Sobre a obra redentora de Cristo, nós aprendemos que ela tem poder para transformar uma criatura em filho de Deus, ela tem poder para transformar um inimigo em amigo de Deus, ela tem poder para transformar um indivíduo sem propósito em um indivíduo com propósito eterno, ela tem poder para transformar um escravo em herdeiro, como também uma vida vazia em habitação do Espírito. Sobre a graça de Deus, nós aprendemos que ela é essencial. Sem graça, sem vida. Ela é amorosa, não existe pessoa que o amor de Deus não possa alcançar. O amor de Deus é tão grande, tão largo, tão profundo, que alcança qualquer pessoa, em qualquer situação. Essa graça também, ela é soberana. Se Deus é soberano para te escolher, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre qualquer área da tua vida. Ele é soberano para te proteger, Ele é soberano para te sustentar, Ele é soberano para te dirigir. A graça de Deus é uma graça que nos une, que nos desafia e que nos transforma. Hoje pela manhã nós vimos 3 elementos que levam uma igreja simples a se desenvolver. Os elementos foram estes. Primeiro elemento, união com Cristo. Segundo elemento, a paz de Cristo. E o terceiro elemento é acesso ao Pai através de Jesus. Então, a partir daqui, eu gostaria de ver mais 3 elementos com você nessa noite. Então, para esse tema, eu te convido a abrir a tua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos do 11 em diante. Efésios capítulo 2, versículos do 11 em diante. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Diz assim a boa palavra do Senhor: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De 2 povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês, que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua boa palavra, pelos Teus bons conselhos. Esta palavra, Deus, que é alimento aos famintos, esta palavra que é cura aos enfermos, esta palavra que é liberdade aos cativos, vida aos mortos, esperança aos abatidos, que esta palavra, Deus, possa cumprir o propósito para o qual ela será pregada nessa noite, que é desafiar cada um aqui a uma resposta. Pai amado, que as respostas, Deus,
que serão dadas nessa noite possam ser positivas, Deus, possam glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o bom Deus nos abençoe com a sua poderosa palavra. Podem se assentar. Então, o quarto elemento que leva uma igreja simples ao desenvolvimento é a identidade em Cristo. Identidade em Cristo. Os versículos 19 e 20 vão dizer assim: assim como vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então só cumpre o seu propósito de vida, como também contribui para o cumprimento do propósito de uma igreja local, quem compreende a sua identidade em Cristo. John Owen, ele vai dizer o seguinte: o cristão verdadeiro é aquele que encontra a sua identidade não em si mesmo, não na sociedade, mas em Cristo, reconhecendo que nele todas as coisas são novas e que sua vida é encontrada e escondida nele. Então, como compreender nossa identidade em Cristo? Nossa identidade em Cristo nasceu através do compromisso com Jesus. Com Jesus. João, no capítulo 1, versículo 12 do seu evangelho, vai dizer que todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, também recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Então a nossa identidade em Cristo começa a partir de um compromisso pessoal com Ele. 2, nossa identidade em Cristo é revelada no nosso relacionamento diário com Deus. Tiago, em sua carta, no capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima de nós. E quanto mais nós conhecemos esse Deus, mais nós conhecemos de fato quem nós somos, porque em Deus nós encontramos o significado, como também o propósito da vida, visto que Ele é o Criador de todas as coisas. O ser humano não foi obra do acaso, nós cremos em um Criador. Então descobrir sobre quem você é, nada melhor do que buscar no próprio Deus essa resposta. 3, nossa identidade em Cristo se consolida à medida que nos identificamos com Cristo em sua morte e ressurreição. Jesus mesmo, ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pergunta que eu te faço é: Jesus estava caminhando em direção para onde? Desde o momento em que ele nasceu, para a cruz. Para a cruz. Então, aquele que deseja ser discípulo de Jesus, aquele que deseja ser reconhecido como filho do Deus vivo, precisa pegar a sua cruz. E aqui pegar a sua cruz não é pegar uma enfermidade, não é pegar um cônjuge mala, mas pegar a sua cruz é aceitar a sentença de morte. A sentença de morte. Então, nós precisamos nos identificar com Cristo, no sentido de morrer para este mundo, morrer para a nossa carne, morrer para o maligno, para a vontade do maligno, a fim de ressurgir para uma nova vida. Uma vida onde Cristo é o centro. Aliás, Cristo é quem vive em nós e através de nós. 4, nossa identidade em Cristo se desenvolve à medida que andamos no Espírito e buscamos pela verdadeira felicidade e realização no reino. O que significa andar no Espírito? Gálatas, no capítulo 5, vai discorrer sobre isso. É ser conduzido pelo Espírito. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, tudo isso ser conduzido pelo Espírito, não mais pela carne. Buscar a verdadeira felicidade. Aonde que se encontra a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade se encontra quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Lembrando que as demais coisas, aí sim vão nos ser acrescentadas. Então, no desenvolvimento de uma igreja simples, existem cristãos convictos de quem são e para o que foram criados. A pergunta que eu te faço é: você tem convicção de quem você é em Deus? Você tem convicção do propósito para o qual você foi criado?
Como eu disse aqui no culto de hoje pela manhã, os jovens, os adolescentes participaram de um evangelismo ontem lá em Canoas, juntamente com outras igrejas batistas da região. E Maria Antônia, minha filha, ela teve uma experiência ontem à tarde, onde ela perguntou para uma mulher: você tem certeza da sua salvação? E a mulher então ficou sem dar aquela resposta com convicção. Com convicção. Pois é, eu acredito que sim. E a Maria perguntou para ela: como que você tem certeza então? Ela disse: porque eu pratico boas obras, mas aquela convicção, sim, eu tenho certeza que eu estou salvo e eu serei salvo, não saiu da boca daquela mulher. Se a Maria perguntasse para você no final do culto: você tem convicção do propósito para o qual você existe? Qual seria a tua resposta? Será que você teria uma resposta convicta para dar para ela? Ou será que você ficaria: mas pois é, não sei, quem sabe, eu acho? A Bíblia é muito clara: nós fomos criados para a glória de Deus. Você existe para a glória de Deus. Quem você é? Se você assumir um compromisso com Cristo, você é filho de Deus por adoção. O Espírito Santo de Deus habita em você, e você é testemunha do Senhor, aqui e por onde você passar. Isso precisa sair da tua boca com convicção, e o propósito da vida é muito claro: a glória de Deus, ponto final. É para isso que nós existimos. O quinto elemento que leva uma igreja simples ao desenvolvimento é o fundamento da palavra de Cristo. Se o primeiro elemento aqui que eu citei nessa noite é a identidade em Cristo, o segundo elemento da noite é fundamento da palavra de Cristo. Os versículos 20 e 21 vão dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Paulo, ele vai nos ensinar que tanto a fé quanto a prática cristã devem estar enraizadas na palavra de Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, nós vamos perceber que a palavra de Deus tem nome, ou melhor, nós vamos aprender com o texto que a palavra de Deus tem nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré. O texto vai dizer: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. De quem é que o texto está falando? De Jesus. Então a palavra de Deus tem nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Em outras palavras, tudo aquilo que nós formos construir, nós devemos construir a partir de Jesus. É isso que Paulo está querendo ensinar aqui. A nossa vida, ela precisa ser construída a partir de Jesus. Os nossos relacionamentos, eles precisam ser construídos a partir de Jesus. O nosso ministério, o meu ministério, precisa ser construído a partir de Jesus. A tua profissão precisa ser construída a partir de Jesus. A tua vida acadêmica precisa ser construída a partir de Jesus. Tudo que você for pensar, tudo que você for sentir, tudo que você for fazer, precisa partir de Jesus, porque Ele é a pedra angular. Ele é a pedra angular. Qual a importância então de estarmos edificados sobre a palavra de Deus? Qual a importância de estarmos edificados sobre essa pedra angular chamada Jesus Cristo de Nazaré? Primeiro, é vital para a nossa fé. Os profetas e os apóstolos, eles foram homens usados por Deus para registrar tudo aquilo que Deus estava revelando à humanidade. Estes homens foram dignos de confiança. Esses homens são dignos de confiança. Por isso que a palavra de Deus é vital para a nossa fé. A palavra de Deus também é vital para a nossa unidade. Diferentemente das seitas, nós não possuímos vários livros, várias doutrinas, várias interpretações. Nós possuímos apenas um manual. Manual que deve ser lido,
manual que deve ser estudado, manual que deve ser compreendido, manual que deve ser vivido. Todos nós possuímos o mesmo manual. O manual que eu tenho, chamado Bíblia Sagrada, é o mesmo manual que você tem. Nós não temos vários livros que muitas vezes acabam por trazer confusão para dentro de um ambiente. Nós temos apenas um livro, apenas um manual, nós temos apenas um Senhor, nós temos apenas um Salvador, e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Isso é vital para a nossa unidade. É vital também para a nossa segurança espiritual. O próprio Jesus vai dizer: aquele que constrói a sua vida, aquele que constrói os seus relacionamentos, aquele que constrói a sua carreira, sobre a areia corre o sério risco de mais tarde ver tudo desmoronar. Porém, aquele que constrói a sua vida, os seus relacionamentos, a sua carreira, os seus empreendimentos sobre a rocha, pode vir a onda, pode vir o tempo, pode vir o vento, pode vir a tempestade, o vendaval, esta pessoa vai continuar de pé, porque está firmada na rocha, chamada Jesus Cristo de Nazaré. É vital para a nossa eficácia no testemunho cristão. Nossa confiança na palavra e no nosso relacionamento com Cristo se reflete a partir daquilo que nós falamos, como também daquilo que nós vivemos. Quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, quanto mais nós praticamos a palavra do Senhor, mais o Senhor passa a viver através daquilo que nós falamos, como também viver através daquilo que nós praticamos. Isso gera transformação na nossa própria vida, como também na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, Spurgeon vai dizer que alicerçados na palavra de Deus nós podemos edificar uma igreja sólida e eficaz, que permanece firme mesmo diante das adversidades. Então, o que mantém uma igreja de pé, o que mantém cristãos de pé, não são as circunstâncias, mas é a palavra de Deus. Não são as circunstâncias, mas a palavra de Deus. Lembre-se disso quando você estiver passando pelo deserto, lembre-se disso quando você estiver passando pela tempestade, lembre-se disso quando essa igreja estiver passando por tempos difíceis. O que vai nos manter de pé não são as circunstâncias, mas a palavra de Deus. É esta pedra angular chamada Cristo Jesus. A tua vida está edificada sobre o quê? Os teus relacionamentos, eles estão edificados sobre o quê? Os teus empreendimentos estão edificados sobre o quê? Sobre a areia ou sobre a rocha? Hoje, no final do primeiro culto do dia, um homem me procurou, ele disse: pastor, eu estava conversando com uma moça, e eu perguntei a ela: quantas vezes você já leu a Bíblia toda? E ela disse: nunca li, nunca vou ler, porque eu sou uma pessoa mais prática, eu não gosto muito de teoria. Ela disse: para mim, a vida cristã é mais prática. E aí esse rapaz, ele olhou para ela e disse: não se desassocia teoria de prática. Não se desassocia teoria de prática. A teoria é a base da nossa fé, é a base das nossas ações. Porém, fé sem obras é morta, como diz Tiago. Fé sem obras é morta. Então a teoria é importante, mas a prática também é. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus diariamente, a fim de provar de tudo isso que nós vimos aqui. Nós vimos que a palavra de Deus, ela é vital para a nossa fé. Nós vimos que a palavra de Deus é vital para a nossa unidade, para a nossa segurança, como também para a nossa eficácia. E quem lê a palavra de Deus, quem medita na palavra de Deus, quem vive a palavra de Deus, acaba construindo a sua vida sobre a rocha, sobre essa palavra. E o último elemento que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é este. Sexto elemento que leva uma igreja simples ao desenvolvimento é ser morada de Deus. O versículo 22 vai dizer assim: nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus, no Espírito.
Aqui eu li no plural, mas eu errei. Não está no plural. O texto vai dizer: nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Não são várias moradas, mas uma morada. É a igreja, não são as igrejas. Nós, igreja, nós somos a morada do Espírito. Como igreja, nós somos chamados a ser o lugar onde a presença de Deus habita, refletindo o seu amor, graça e poder ao mundo ao nosso redor. Então, como a igreja pode refletir o amor de Deus na prática? Primeiro, seguindo o exemplo de Jesus. Do início ao fim de sua vida terrena, Jesus exalou amor. Desde o momento em que ele nasceu até o último momento em que ele respirou, ele exalou amor. Ele exalava amor por onde ele passava, mesmo sabendo que nessa terra ele seria humilhado, rejeitado, traído, negado, abandonado. Jesus exalou amor. Este é o exemplo do nosso mestre. Segundo, se eu quero como cristão, como igreja, refletir o amor de Deus, eu preciso obedecer à palavra de Deus. É impossível você refletir o amor de Deus sem obediência. João, no capítulo 13, versículos do 34 ao 35, vai registrar palavras de Jesus que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O finalzinho deste parágrafo vai dizer: o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Se Jesus falou isso, fica claro aqui que amor não é sentimento. Porque se fosse sentimento, Jesus não teria dado essa ordem. Amor é uma ação, ou melhor, é uma decisão. Jesus deu essa ordem porque ele sabia que amar é decidir. Nós somos chamados para tomar decisão. Que decisão? Sim, eu amo a pessoa que está do meu lado. Sim, eu amo a pessoa que é fiel, leal a mim, mas também amo aquele que me persegue. Se a igreja realmente deseja refletir o amor de Deus, se você cristão realmente deseja refletir o amor de Deus, você precisa se colocar à disposição então para amar. Não adianta saber, não adianta concordar com a ordem, sendo que quando chega a hora você se esconde da prática. Existe um jargão no futebol que vai falar sobre o jogador pipoqueiro. O jogador pipoqueiro é aquele que sabe o que ele precisa fazer em campo, ele sabe como fazer, mas chega na hora do jogo, ele pipoca. Ele não quer se comprometer com o time. Como o pessoal lá do futebol diz, ele dá um tapa para um lado, dá um tapa para o outro, ou melhor, ele joga a bola para um lado, joga a bola para o outro, na sua zona de segurança, mas ele não toma nenhuma atitude arrojada para quebrar a linha do adversário. Por quê? Porque ele tem medo de falhar, ele tem medo de se expor, ele tem medo de ser ferido, machucado depois pela torcida, caso der alguma coisa errada. Então ele não se dispõe a fazer aquilo que ele precisa fazer. Então nós sabemos que Jesus amou do início ao fim. Quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? Jesus olhou para os seus algozes, para os seus inimigos e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso se chama o que no teu dicionário? No meu dicionário se chama amor. Amor. Não adianta saber. Não adianta receber essa a ordem de bom grado, mas quando chega na hora, se esconder. Aquela pessoa que você precisa demonstrar amor está passando por ti aqui e tu esconde, tu foge para não se deparar com ela, porque se você pechar com ela nos corredores da igreja ou nos corredores da empresa, você vai precisar demonstrar amor e você não quer isso. Você não quer isso. Segundo, como a igreja pode refletir a graça de Deus?
Para responder essa pergunta, nós precisamos entender aqui o que é graça. Graça é favor imerecido. Deus resolveu nos perdoar. E como que Ele fez isso? Entregando o seu próprio Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Deus concedeu perdão a nós, através de Jesus, de forma gratuita. Isso é graça. Graça é estender perdão ao outro. Então, para refletir a graça de Deus, você precisa estar disposto a estender perdão a quem for. A quem for. Certa feita, alguém perguntou para Jesus: quantas vezes eu preciso perdoar de fato? A pessoa, ela queria ouvir uma resposta que fizesse bem para o seu coração. Aliás, é isso que muitas pessoas procuram na igreja. Pregações que fazem bem para o coração, bem para a alma, pregações que não desafiam. E aí Jesus surpreendeu essa pessoa dizendo: 70 vezes 7 ao dia. Em outras palavras, sempre. Perdão não tem limite. Uma igreja que deseja refletir a graça de Deus, um cristão que precisa refletir a graça de Deus, precisa estar disposto a perdoar. E a pergunta que eu te faço é: você está disposto a perdoar aquele que te humilhou? Você está disposto a humilhar aquele que te rejeitou? Você está disposto a perdoar aquele que te traiu? Você está disposto a perdoar aquele que negou amizade a você, aquele que abandonou você no momento que você mais precisava? Você está disposto? Isso é graça. Se você deseja refletir a graça de Deus, você precisa estar disposto a fazer isso. E não só estar disposto, você precisa fazer. Quem te feriu? Quem foi o teu algoz? Se você estivesse no lugar de Jesus, na cruz, você diria o que Jesus disse? Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que fez para mim. Ou você olharia para a pessoa e diria: seu verme, a minha oração é que você morra. É o que a gente faria. Muitos, né? Por isso que nós precisamos da força de Deus. Por isso que nós precisamos da ação de Deus. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus para fazer aquilo que nós precisamos fazer e não aquilo que o nosso coração deseja fazer. Porque sim, Holanda, muitas vezes nós somos hipócritas. Nós dizemos: não, eu perdoo. Mentira, mentira. Tá bom, dá para perdoar, mas humanamente falando é difícil, ou quase impossível. Nós precisamos da graça de Deus, do amor de Deus, da força de Deus para perdoar como Cristo perdoa. Colossenses capítulo 13, versículo 13 vai dizer: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoar não é um sentimento, porque se fosse sentimento, Jesus não mandaria, ou melhor, aqui Paulo que está falando, não daria essa ordem. Não daria essa ordem. Perdoar é uma decisão. Mas afinal de contas, o que é o perdão? Você já parou para pensar o que significa perdoar? Perdoar não é esquecer o fato. Esquecer o fato se chama amnésia. E se você esqueceu o fato, se eu fosse você, eu procuraria um neurologista, porque você está com problema de saúde. Perdoar está disposto a conduzir o teu algoz aos pés do Salvador. E você está disposto a conduzir o teu algoz aos pés do Salvador? E o último elemento aqui: como que a igreja pode refletir o poder de Deus? Pregando o Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, a pregação do Evangelho é poder de Deus. Na internet tem um meme onde mostra duas situações bem distintas, extremas. A igreja que prega autoajuda está lotada de pessoas.
A igreja que prega o Evangelho de Deus, que é poder de Deus para transformação de vidas, histórias, ambientes, está vazia. Por que está vazia? Porque quando o Evangelho é pregado, ele sempre desafia os seus ouvintes a uma resposta. E nem sempre aquilo que os ouvintes escutam é aquilo que eles gostariam de escutar, mas aquilo que eles precisam ouvir para que haja transformação de fato. Então, como refletir o poder de Deus por onde você passa? Pregando o Evangelho. Mas para pregar o Evangelho, você precisa estar cheio do Evangelho. E para estar cheio do Evangelho, você precisa conhecer o Evangelho através da leitura da palavra. Caso contrário, você será um saco vazio, que não tem o que compartilhar. Como refletir o poder de Deus? Vivenciando sinais e maravilhas. Em uma igreja que reflete o poder de Deus, pessoas se convertem, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são transformadas, histórias mudam para a glória de Deus. Hoje pela manhã eu compartilhei com a igreja o que aconteceu comigo nessa madrugada. Eu estava dormindo 3:30 da manhã, eu acordei com muita angústia no meu coração, muita angústia, mas angústia mesmo assim. Eu nunca tinha experimentado a angústia que eu experimentei nessa madrugada. E aí eu peguei um vídeo do YouTube de piada para tentar melhorar a situação, não melhorou, piorou. E aí eu entendi, eu preciso orar, só que eu não tenho nem força para orar. Botei uma música que dizia: acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Eu fui escutando aquela música, o meu coração foi acalmando e eu entendi que eu precisava interceder por pessoas que estavam vivendo aquela situação naquele momento. E eu comecei a orar por pessoas aqui da igreja, que se porventura estivessem naquele momento angustiadas, sem conseguir dormir, esperando o sol nascer, tamanha angústia, que o Senhor pudesse acalmar o coração delas. E eu comecei a dizer: Senhor, se porventura algum cristão aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e até os confins da terra esteja passando por essa situação, que o Senhor acalme o coração dessa pessoa. Se porventura um incrédulo esteja nessa situação, sem conseguir dormir, onde a angústia está tomando conta dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações, que o teu Espírito Santo possa se revelar a essa pessoa, que essa pessoa possa se converter e que essa pessoa possa experimentar a verdadeira paz do Senhor. E eu falei isso para a igreja. No final do culto, à tarde, recebi uma mensagem do Paulo, do testemunho de uma pessoa aqui da igreja, que nessa madrugada, aproximadamente naquele horário, estava com a família, sem dormir, angustiado por uma questão de saúde. Aí daqui a pouco entrou uma outra mensagem na terceira idade, outra pessoa que estava angustiada, não conseguia dormir, vivenciando situações do passado, e ali conseguiu dormir. Irmãos, uma igreja que reflete o poder de Deus é uma igreja que prova do sobrenatural do Senhor. Pessoas se convertem, pessoas são curadas, pessoas são libertas, ambientes são transformados. Quando eu comecei a ver esses testemunhos ali no grupo da terceira idade, o meu coração começou a se alegrar e eu comecei a agradecer: Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque sim, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E a minha oração, quando eu comecei, ou melhor, concluí a minha mensagem, depois de escrever a minha mensagem, eu orei dizendo: se porventura, Senhor, na noite de domingo, o sobrenatural do Senhor precisar agir, que assim seja feito. Assim seja feito, para a honra e glória do Teu nome, porque nós acreditamos no Teu poder, e eu não creio que é vontade de Deus uma pessoa sair deste lugar da mesma forma como chegou. Então a minha oração foi por você. Se você chegou aqui precisando tomar uma decisão, a minha oração é que o poder de Deus possa te convencer a tomar essa decisão. Se porventura você chegou aqui enfermo, a minha oração é que você seja curado no poder do Espírito, no seu físico, no seu emocional, no seu espiritual. Deus tem poder para curar. Se porventura você chegou aqui escravo de um vício, do maligno, do mundo, da carne, que as correntes que aprisionam você possam cair por terra nessa noite.
Se você chegou aqui morto, emocionalmente falando, espiritualmente falando, a minha oração foi essa, que assim como ossos secos ganharam vida, que nessa noite ossos secos possam ganhar vida para a honra e glória do Senhor, porque sim, o Evangelho é poder de Deus para a salvação daqueles que nele creem, como também é poder de Deus para curar, para libertar, como também para salvar. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que é preciso saber quem você é. Você é filho de Deus. Segundo, é preciso estar fundamentado na palavra de Deus. A palavra de Deus tem nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a pedra angular que Paulo está falando aqui. E terceiro, é preciso ser morada de Deus, onde Deus habita amor, onde Deus habita a graça, onde Deus habita a poder. Então eu gostaria de orar por você, que não tem convicção de quem você é, muito menos propósito para o qual você foi criado. Você que chegou aqui sem saber quem de fato você é, muito menos o propósito para o qual você foi criado. Se você se enquadra nesse apelo, eu gostaria de orar por você. Eu também gostaria de orar por você que tem tentado construir um castelo de cartas sobre areia, mas entendeu que precisa construir a tua vida, os teus relacionamentos, os teus empreendimentos, numa base sólida, nessa pedra angular que se chama Cristo Jesus. E eu gostaria de orar por você, que deseja refletir o amor de Deus por onde você passar. Você que precisa perdoar e até hoje não conseguiu perdoar. Como também você que deseja provar do sobrenatural de Deus. Pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo por onde você passar. Crendo que sim, Deus fará grandes coisas em você e através de você. Então, se você se enquadra num desses apelos, eu te convido a se colocar de pé para orar contigo. Se Deus falou com você nessa noite, através dessa mensagem, você tomou uma decisão importante para a tua vida, eu gostaria de orar por ti. Amém, que Deus abençoe vocês. Deus te abençoe. Amém, que Deus abençoe. Mais alguém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque realmente a tua palavra jamais volta vazia. E aqui está a resposta, pessoas assumindo compromissos com base na tua palavra. Se porventura, Senhor, alguém chegou aqui perdido, sem saber quem de fato é, o porquê foi criado, ou melhor, qual o propósito da sua vida, que essa pessoa possa sair daqui sabendo, Deus, que a resposta se encontra na tua palavra, e que essa pessoa, Deus, a partir daqui possa buscar essa resposta na tua palavra, que ela possa descobrir a sua identidade, como também o seu propósito. Oro, Deus, por aquele que até aqui construiu casa sobre areia, e entendeu, Deus, que toda essa construção ali na frente vai desmoronar. Pai amado, que essa pessoa, Deus, não venha ter medo de retornar e construir a sua vida, os seus relacionamentos, os seus empreendimentos na rocha chamada Cristo Jesus, porque sim, vai valer a pena, porque quando o vento chegar, quando a onda bater, ela vai permanecer firme, porque ela está firme no Senhor. Ela está firme na palavra do Senhor. Como também gostaria de orar por aquele que deseja refletir o teu amor. Pai amado, que essa pessoa possa seguir os teus passos, que essa pessoa possa obedecer aos teus mandamentos, como também, Deus, ela não venha fugir no momento em que, de fato, ela vai precisar demonstrar amor pelas pessoas que cercam ela. Pai amado, eu oro, Deus, para que, se porventura tem alguém aqui, Senhor, preso na falta de perdão, que essa pessoa possa perdoar, Deus, porque o perdão liberta. Quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, nós vamos perceber isso de forma muito clara. O perdão que Cristo nos concedeu na cruz do Calvário nos libertou. Nos libertou. Se hoje nós somos livres, é porque Cristo alcançou um perdão que nos libertou. Dessa forma, Deus nos ajuda, Senhor, a libertar os nossos algozes, distribuindo o perdão que tanto é necessário, Deus, para que venhamos viver de fato como pessoas livres. Pai amado, eu oro, Deus, para que possamos provar mais do teu poder.
Pai amado, que possamos provar mais do sobrenatural, porque o Evangelho de Deus é poder para transformação de vidas, poder para transformação de ambientes, poder para transformação de histórias. E a minha oração, Deus, é que nesta igreja, Deus, ou melhor, esta igreja, continue, Senhor, continue provando do teu sobrenatural, que no nosso meio, Deus, venha haver conversões, venha haver cura, venha haver libertação, venha haver transformação, como também oro, Deus, para que nós possamos ter essa experiência, fora daqui também, Deus, por onde nós passarmos, Deus, que ao longo dessa semana possamos ter experiências profundas contigo, Senhor, que possamos provar do teu sobrenatural de forma palpável, pois foi para isso que nós somos criados para a tua glória, nós somos criados, Deus, para implantar a cultura do reino neste lugar, uma cultura feita de justiça, paz e alegria, em nome de Jesus, amém e amém. Vocês podem sentar. O quarteto já vai se posicionar aqui para cantar a última música do culto deste domingo, ou melhor, a última música do último culto deste domingo. Enquanto o quarteto se posiciona, nós temos aqui Eugênia. Quem é Eugênia? Você, que Deus abençoe você, seja bem-vinda. Dione, quem é Dione?